Nós vamos no momento de reflexão. Quem puder abrir no livro de Lucas, capítulo 17.
capítulo 17, é o texto que a gente vai utilizar como referência para hoje. Alguém já sugeriu que nós fizéssemos a seguinte pergunta para nós mesmos: você, se fosse medir o nível de gratidão que você tem em vários aspectos, né? Em todos os sentidos da vida, você é grato? Qual seria a nota que você daria para a sua própria gratidão entre 1 e 10? Não precisa me responder, só pense com você mesmo diante de Deus. Qual a nota que você dá para você em relação à gratidão que você tem? Você é grato, você é agradecido? Qual a nota que você se dá de 1 a 10? Muitas pessoas realmente recebem bênçãos, elas são beneficiadas, são abençoadas por Deus, ou de repente também recebe alguma coisa de alguém e acaba se afastando desse alguém, ou mais especificamente a gente sabe que tudo provém do Senhor, ainda que ele se utilize de instrumentos, né, de pessoas, de meios, de circunstâncias, de situações para nos abençoar. E muitas pessoas são abençoadas, recebem os seus benefícios e mesmo assim se afastam de Deus. Que demonstra aí que o seu principal interesse não era em Deus propriamente, mas sim nas bênçãos ou nas coisas boas que ele, porventura, pudesse doar, pudesse dar, né? A doação, né? A bênção, né? Mas há outros que de fato reconhecem que Deus é o grande doador de todas as coisas, e provém dele, se origina dele todas as grandes bênçãos, né? Alguns aqui manifestaram seus motivos de gratidão e coisas que viveram, né? Existem muitas coisas do ponto de vista material que nós recebemos da parte de Deus, e de saúde, de coisas dos bens mesmo, de emprego, de trabalho, de coisas que nós acabamos progredindo de alguma maneira, ou recuperando de alguma situação difícil, de enfermidade, ou de problemas na família, etc. E a gente recebe, e às vezes a gente não traz gratidão, não há um reconhecimento diante de Deus dessas coisas boas que nós recebemos. Outros se aproximam do Senhor e recebem dele, e se alegram, né, pelas bênçãos, e alegram Deus também por serem gratos, alegram o coração de Deus por serem gratos. Esses recebem benefícios adicionais, por incrível que pareça, né? É certo que aqueles que creem em Cristo, no livro de Efésios, capítulo 1, traz lá uma quantidade de bênçãos ali incríveis, não tem como você comparar com as coisas materiais, que a gente sabe que são passageiras, bastante limitadas em relação à vida que nós levamos aqui, o tempo limitado que nós temos, e outros, até de repente, outras situações levam, né, aquilo que a gente tem, que a gente considera como sendo bênçãos, coisas materiais, né? Jesus já falou, olha, o ouro, a prata, não sei o que e tal, tudo isso pode ter a ferrugem, mas se a ferrugem não pegar, pode ser que o ladrão venha também, e a traça também, né? Ou a traça, ou a ferrugem, o ladrão pode estar interessado nisso aí e você fica inseguro, mas coisas do céu não tem nem traça, nem ferrugem, nem ladrão que possa tirar, né? Então existem outros bens, outras coisas que são muito valiosas, muito mais valiosas, são eternas e que são impossíveis de serem tomadas de você. E Efésios capítulo 1 mostra de grandes bênçãos, né? E do fato de Deus ter eleito você para crer nele e receber a salvação, de ser chamado filho de Deus, né?
e esse propósito de Deus aí de tornar você um seguidor, um discípulo, um filho dele, são coisas que não tem como você pagar, não tem como você comparar com outras bênçãos materiais que a gente costuma enaltecer aqui em nossas vidas. Então, os que são gratos quando recebem as coisas, normalmente recebem mais coisas ainda. Interessante, né? Lucas capítulo 17, versículo 11, o texto que a gente começou aqui, ele destaca aqui que Jesus estava de caminho para Jerusalém e passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então a gente sempre, quando tem falado aqui da vida de Jesus, do ministério dele, sempre são mencionados lugares, regiões, e a gente de vez em quando traz aqui um mapinha, né, alguma coisa que ajuda para identificar. Quando não é o mapa, eu fico imaginando aqui, fazendo um gesto com os irmãos, mas hoje eu resolvi trazer um mapinha que pode ajudar aqui e só para ter uma noção, né, de que eu preciso vocês conseguem, vocês conseguem ver aqui só para ilustrar, mais ilustração, talvez a maioria já conhece, mas não custa a gente. Deixa eu só pegar aqui um negócio, está bem pertinho aqui, fácil, vou esconder aqui por um instante, só para. Né? Vocês estão acostumados a ver. Se tem uma região aqui, ó, o nome é esse aqui, dá para ver. Quem tem vista boa aí? É? Puxa, gostei. Que coisa incrível. Impressionado aqui, Nazaré. Nazaré fica numa região chamada aqui, olha aqui, a dica. G-A, o quê? Aí deu a cola completa, né? Aí deu a cola completa. Tudo bem, mas. Então essa é uma região lá do território de Israel, chamada Galileia, essa é a parte amarela. Essa área aqui, quem sabe o nome disso aqui? Isso aqui é só para acordar, certo? Porque quem está meio. Mar da Galileia, essa área é o Mar da Galileia, muito bem. E aqui desce um rio. Qual é o nome desse rio? Gostei. E aqui lá embaixo tem um mar chamado o quê? Mar Morto. Certo? Muito bem. Então você tem uma região chamada Galileia. Você tem lá no sul, ó, a Judéia, certo? Que é onde fica de fato a cidade de Jerusalém, essa região aqui da Judéia, fica aqui Jerusalém, que era chamada cidade Santa, né? Chamada Cidade Santa, e aqui Jesus viria para a sua semana final, para ficar nessa região aqui, certo? Ele não faltou outra cidadezinha aqui, mas ele ficaria nessa região aqui, não todos os dias aqui em Jerusalém, mas ele iniciaria a sua semana final aqui em Jerusalém. Então ele vem da região do norte, por favor, só olhar um pouquinho aí, que ficava aqui entre Galileia e Samaria, certo? Então ele andou nessa região aqui, que o texto diz, que passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Então esse momento era aqui, e ele estava dirigindo-se para o sul, para Jerusalém. O ministério dele foi maior aqui, foi bem mais intenso nessa região, aqui isolada, distante da Judéia, né, distante de Jerusalém, mas, até porque os da Judéia eram mais agressivos, né? Os sacerdotes estavam lá, os escribas vinham de lá, os fariseus eram mais fortes lá, o sinédrio funcionava lá, aquele tribunal que julgava as causas dos judeus, estava funcionando tudo aqui, e eles eram muito violentos, queriam matar Jesus. Aí Jesus, enquanto não chegava a hora, o que ele fez? Pregava na região da Galileia, que era mais
mas aceitava mais Jesus. Aí até chegar o momento, não, chegou a hora, então ele desce, na verdade aqui desce no sentido aqui de norte para o sul, mas aqui é uma região mais elevada, por isso que muitas vezes você encontra a expressão subir para Jerusalém, porque aqui é uma região mais elevada em Jerusalém, certo? Então, ele vinha dessa região aqui em direção a Jerusalém. Esse era o propósito dele. E estava justamente aqui nessa área intermediária aqui entre Galiléia e Samaria. Samaria, para quem não lembra, é uma região que na época dos assírios, na época dos assírios, foi uma região que quando eles tiraram os judeus da terra deles e levaram cativos, eles deixaram alguns judeus lá na região de Samaria, nessa região central. E para cá também eles trouxeram outras pessoas de outras províncias, de outras terras também dominadas pelos assírios. O propósito deles era que, quando houvesse essa mistura de pessoas entre judeus e outros povos, os judeus iriam esquecer, iriam se desvencilhar, iriam se desapegar da cultura que eles tinham, dos ensinos religiosos que eles adotavam, que eles aprenderam, de adorar a Deus e tudo mais, o único Deus, o Deus que trouxe o povo do Egito com mão poderosa, aquela coisa. Então o propósito deles era fazer com que esse povo se esquecesse de tudo isso. E aí se misturavam com outros povos, e esses outros povos tinham outros pensamentos, outros deuses, outros comportamentos, e eles acabaram se misturando, e o povo judeu que morava em Samaria acabou adotando também essas culturas estrangeiras, e começaram também a adorar outros deuses. Era um povo misturado, não só do ponto de vista étnico, do ponto de vista de raça, mas também do ponto de vista cultural. Eles começaram a adotar outras coisas. Aí o que acontece? Quando o povo começa a voltar para a terra, de volta lá, aí os judeus mesmo começaram a sentir uma certa repulsa pelos samaritanos, porque os samaritanos eram misturados, e eles não adotavam direitinho ali a religião dos judeus. Aí ficou uma intriga muito grande. Então, muitas vezes a gente encontra uma dificuldade do povo sair daqui, dessa região da Judéia, para ir para a Galiléia e passar por Samaria, porque Samaria era uma mistura de coisas. Então havia uma intriga muito grande entre samaritanos e judeus. Ainda que os samaritanos tivessem sangue dos judeus também, misturado lá. E às vezes eles tinham que fazer um contorno para não passar por Samaria para chegar lá na Galiléia. Justamente andando mais até para poder se livrar de ter contato com aquele povo que eles consideravam imundos, porque eram misturados com outras raças. Mas nesse caso aqui existem coisas que de fato, por essas características étnicas e culturais, eles realmente não se davam bem. Mas também existem coisas que mesmo aqueles que não se dão bem acabam encontrando em comum alguma coisa e acabam tendo de se reconciliar, vamos dizer assim, ou se unir de alguma maneira. Existem situações. Uma das situações que pode provocar isso, sabe o que é? Uma doença. Enquanto a pessoa está bem sadia, vigorosa, que tem uma estrutura, tem família, tem trabalho, tem renda, tem sustento, tem a cultura dele, tem a herança sanguínea, sou um hebreu, sou um judeu, outra coisa toda, tá, beleza, salário não, jamais. Agora, existem situações que acabam indo. Por exemplo, a doença. O texto diz aqui que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E a doença é essa. Quando você ouve lepra, você tem que associar o seguinte: Jesus não veio aqui simplesmente para curar as doenças, não. Ele veio para salvar. Então, normalmente, os males que afligiam as pessoas e que normalmente Jesus ia lá e combatia, e curava, e sarava, e libertava,
é justamente para demonstrar que ele veio fazer isso. E aqueles elementos, aquelas coisas, aquela circunstância especial, como uma doença ou um domínio demoníaco, representava exatamente o domínio do mal que o pecado tem em cima da pessoa, né? Pecado, representa o pecado, doença ou a lepra, né? Representa justamente o pecado que assola, que domina, que controla o homem. Mas nesse caso aqui, tinha 10 pessoas, 10 homens leprosos, uma doença que era difícil de se curar, eles não tinham um tratamento que realmente resolvesse a situação. Mas o que me chama a atenção antes dos leprosos é que Jesus entrou em uma aldeia. Essa aldeia não tem um nome aí. Algumas vezes eles falam de um nome de uma aldeia, vai ficar, né, dá um nomezinho, né? E aqui ele não dá um nome, é um lugar simples, não tem nome registrado aqui. Lucas foi o investigador, talvez se fosse uma cidade tão importante, ele talvez tivesse mencionado o nome, mas aqui o escritor não fez questão de mencionar o nome, era uma aldeia talvez insignificante, e ali, mesmo assim, Jesus entrou naquela aldeia. Então Jesus valoriza aquilo que é simples, aquilo que é insignificante, aquilo que não representa, que não significa uma grande coisa, que não tem uma grande fama, mas mesmo assim ele tem importância, ele dá importância aos simples. Aquilo ali não foi simplesmente só de passagem, ele tinha um interesse, ele tinha um propósito, certamente estava no plano dele passar por aquela aldeia, ainda que ela fosse uma aldeia simples, uma aldeia insignificante, uma aldeia sem fama, sem grande repercussão, sem grande projeção. Então, os simples Jesus valoriza. Então, às vezes a pessoa Deus está com fulano de tal, porque ele é rico, ele tem boa família, ele tem não sei o que, tem isso, então Deus abençoou ele. Não é assim que funciona. Nem sempre tudo que as pessoas possuem nessa vida e que representa uma fama ou riqueza, significa que Deus simplesmente está apoiando ele e não está apoiando o pobre ou o simples. Não é assim que funciona. Deus abençoa quem ele quiser e ele tem um propósito para cada um. Mesmo os mais afastados, os que têm fama, que têm nome, que têm família, que têm riqueza, mas também aqueles simples, aqueles que são desprezados, desvalorizados. E Jesus foi lá, botou a presença dele veio para aquela aldeia simples, sem grande projeção no mundo naquela época. Mesmo assim, Jesus esteve lá. Aqueles homens, versículo 13, ficaram de longe, diz a Bíblia, ficaram de longe. Você vê que, como eu falei no início, a lepra, né, representa aqui o pecado, e o pecado distancia, é o que provoca a distância, é o distanciamento entre Deus e o homem, né? E o pecado realmente aí, no caso, representado pela lepra, por aquela doença, exigia o distanciamento. Deus é infinitamente santo e não há como juntar o que é santo com aquilo que é profano. Não tem essa mistura, Deus fica longe. E esses homens foram orientados já desde a época de Moisés: olha, quem tiver lepra precisa ficar distante. O pecado é distância de Deus, né? Então quem tiver lepra precisa ficar distante das outras pessoas, para justamente não ter esse risco de contaminar, ou a gente já tem experimentado isso nesses últimos anos, né? Essa preocupação de distanciar as pessoas. Mas esse era um cuidado que eles tinham desde a época de Moisés, de colocar aqueles que estavam acometidos da lepra, de estarem afastados. Então ele tinha pelo menos 2 tipos de perdas ali. A pessoa, quando saía quando estava leproso, que era diagnosticado, vamos dizer assim, ou identificado pelo sacerdote, eles simplesmente não, você está leproso, então acabou a sua vida, em outras palavras, né? Você tem que se afastar. Então tem uma perda social muito forte. Primeiro, você tem que se afastar da família, você vai se afastar do trabalho, você não tem mais os seus bens à sua disposição,
Então você tem uma perda aí, os amigos que você cultivava, com quem você se relacionava, o seu trabalho, os bens, tudo, você vai ficar agora afastado de tudo isso. Então uma perda social tremenda. Além disso, você tem um outro tipo de perda, que é uma perda na mente. Imagine você agora doente, uma doença incurável e que não permitia que você desenvolvesse qualquer atividade sua. Algo que você gostava, um trabalho que você gostava de realizar, ou um hobby, um passeio, um lugar que você gostava de ir, um contato com a família que você gostava, um trabalho que você fazia que você gostava. Então tudo isso, agora você não vai ser uma pessoa produtiva, vai deixar de ser produtivo. E aquilo vai mexer com sua autoestima, né? Aquilo que você sonhava, aquilo que você estava planejando fazer. Não, agora eu vou começar a preparar esse meu jardim, a minha casa vai ficar arrumada, vou preparar um jardim aqui. Não, eu estou pensando no ano que vem viajar para visitar uma família, não sei aonde. Eu não, vou me organizar para comprar uma casa daqui a 5 anos. Eu estou me organizando agora estudando para poder me aperfeiçoar em determinada coisa. Então existem muitos sonhos, muitos planos que nós fazemos em nossa vida e que são abruptamente interrompidos quando vem uma situação catastrófica, uma situação difícil. E nesse caso aqui a doença realmente interrompeu os planos desses homens, né? E os sonhos deles realmente foram frustrados. Agora eles já começaram a imaginar essas coisas. Nunca mais eu vou poder me aproximar dos meus filhos, dos meus netos, da minha família. Nunca mais aquelas reuniões, aqueles contatos com meus amigos, né? Nunca mais eu vou poder ir trabalhar naquele lugar. Imagina essa coisa na cabeça. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Os meus sonhos, os meus planos acabaram, não tenho mais nada. E o pior, uma caminhada em direção à morte, porque a doença era incurável, não tinha tratamento, não tinha perspectiva de recuperação, e ela era degenerativa, não permitia uma reprodução das células, pelo contrário, elas iam morrendo, a pessoa ia perdendo seus membros e até a morte. Era uma perspectiva na mente muito difícil, muito dramática. Então eram perdas terríveis nessa doença, né? Então o sentido da doença e da lepra, que representa o pecado, representa isso também, da vida, a perda, o afastamento de Deus. Isso é simbolizado por essa doença, né? Mas existia também 2 tipos de enfermos aí, né? O mal que atingiu esses homens foi para todos eles, os 10 ficaram assim. Só que teve um diferente dos outros. A Bíblia diz que um deles era estrangeiro. Um deles era samaritano. Jesus chama de estrangeiro. E Lucas chama de samaritano. E eles estavam juntos. Os 10. Os 10 estavam lá. E o que mostra que eles conseguiram romper, né, ou ultrapassar a barreira étnica, né, a barreira que havia entre os judeus e os samaritanos. Aquela barreira foi ultrapassada. Mas o que fez isso? A doença. Eles estavam juntos ali no mesmo lugar, conseguiram se juntar, porque todos estavam com a mesma doença, e estavam ali naquele lugar afastados de todo mundo. Estavam judeus, samaritanos. Mas o fato é que o texto diz que eles ficaram de longe de gritar: Jesus, mestre, compadece-te de nós, né? O texto está aí já na tela. E eles realmente perceberam o versículo anterior, certo? Saíram ao encontro os 10 leprosos. Então, pode passar aí. O que acontece? Eles perceberam que era Jesus, tanto que chamam o nome dele, chamam Jesus de mestre, e eles perceberam que era Jesus. Nós sabemos que eles já tinham informações
sobre Jesus. No próprio livro de Lucas, lá pelo capítulo 5, traz realmente informação de que ele curou leprosos. De que ele curou leprosos lá. E as pessoas ficaram admiradas. Ainda que ele tivesse dito para eles não divulgarem aquela cura que ele havia feito, mesmo assim não foi possível. As pessoas não pararam de comentar e de falar, e aquela informação foi passando para todo lugar. Então, quando Jesus aparece nessa aldeia, que era uma aldeia insignificante, ou seja, não tinha nada para Jesus fazer lá, não tinha nenhum propósito, ele ir para Jerusalém, mas ele tinha algo para fazer grandioso naquela aldeia, que era importante para ele. Todas são, tanto as mais famosas como as mais desprezadas, e também aqueles homens. Certamente Jesus estava ali porque ele foi com o propósito de atender aqueles homens doentes. É isso que ele faz, ele vai atrás das pessoas. Quando a gente olha nos nossos estudos aqui dos discípulos, daqueles 12, a gente vê que Jesus foi lá e chamou: segue-me. Chega para Mateus e diz: segue-me. Quando chega para Zaqueu, ele diz: olha, eu vim buscar e salvar o perdido. Hoje eu tenho que ir lá para a sua casa. Eu vim buscar e salvar o perdido. Quando ele chega para a Samaritana, aquela mulher samaritana, que no mapinha lá de Samaria tem uma aldeia chamada Sicar, e a Bíblia diz que Jesus não passou ali aleatoriamente, ele disse que era necessário atravessar a província de Samaria. Mas ele não era obrigado a atravessar a província de Samaria. Todos os judeus faziam outro caminho, não precisava atravessar lá, eles evitavam. Mas Jesus não quis evitar, não, era necessário porque o plano era ir lá mesmo, para falar com aquela mulher samaritana e pregar para aqueles samaritanos. Esse era o propósito, Houve um momento que ele também, as pessoas lá na terra dele, em Nazaré, vamos ver o mapa, dá para ver o mapa do novo, dá um mapa para ver isso. Em Nazaré, que Jesus foi chamado também Nazaré, porque ele morou com a família dele aqui nessa região, Nazaré, na Galileia, nessa região. Ele começou a fazer o trabalho dele em vários lugares aqui, principalmente aqui às margens do mar da Galileia, mas chegou um momento, diz Marcos capítulo 6, versículo 1, ele diz: tendo Jesus partido daí, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Mesmo assim, ele não deixou de cuidar e de pregar na terra dele, porque a terra dele era Nazaré, e as pessoas não acreditaram nele, mas mesmo assim ele foi nada, ele ainda continuou insistindo. Ainda que não fez muitos milagres lá, segundo Marcos, por conta da incredulidade daquele povo, mas mesmo assim ele foi lá. Continuou indo lá. E Jesus foi perseverante nesse propósito de pregar para mesmo aqueles que o rejeitavam. Um outro exemplo que a gente de vez em quando traz à tona aqui é na região daqui, Decápolis, que tem lugarzinho chamada Gadara aqui, essa região, e lá Jesus vai nessa região e cura um homem, liberta um homem que era endemoniado, e ali aquele homem curado quer seguir Jesus. Jesus não deixa, ele diz: fique, cuide da sua família, pregue para os teus parentes, diz para eles o que Deus fez com você, porque o caso desse homem era muito notório, ele vivia lá nos sepulcros, ele vivia gemendo, reclamando e tudo, ninguém conseguia controlar ele, as pessoas não tinham força para controlar, e era uma situação bem dramática, e as pessoas sabiam bem da história dele, era bem conhecido. Quando Jesus liberta ele, e aqui os espíritos maus vão para os porcos são precipitados, e as pessoas da cidade vieram para Jesus e disseram: não queremos você aqui não, você está prejudicando o nosso negócio aqui, Mas tudo bem, Jesus saiu, mas deixou aquele homem que foi curado para ser testemunha lá, para manter o testemunho
né, da salvação, da libertação, que veio por meio dele. E aquele homem começou a pregar, não pregou só na região dele aqui, mas pregou em toda essa região aqui de Decápolis, região formada por 10 cidades. Ele começou a pregar. Jesus disse: vai só para os seus lá, na sua parentela. Ele: está certo. Chegou lá, ele quis seguir Jesus, mas disse: não, fica aí porque você vai ter uma função muito importante. Aí pregou na família dele, mas ele, a fama dele surgiu, alcançou toda a região aqui de Decápolis. Então Jesus, mesmo que os homens tenham rejeitado ele, manteve a longanimidade, a paciência dele e perseverou em alcançar o povo. Então ele usa aquele missionário que foi ex-endemoniado e usa para ele pregar o evangelho naquela região, né? Ser um testemunho vivo ali, de modo que foi uma bênção para aquele povo ter aquele homem lá pregando, né? Mesmo que alguns rejeitaram, mas o testemunho foi dado. Certamente no julgamento Deus vai avaliar cada coisa dessa, né? E aqui esses homens, voltando para o nosso texto, né, entenderam que só Jesus podia agora salvar. Isso é, Jesus também. Ele curou uma pessoa leprosa lá, chegou a notícia aqui onde a gente está. Quando Jesus iniciou o ministério, logo no início ele fazia todas essas coisas de leprosos, de endemoniados, tudo isso era rapidamente sanado quando estava Jesus presente. E Jesus manda avisar, inclusive, para João Batista que está na prisão, dizendo: olha, os demônios são expulsos, os leprosos são curados, olha, está acontecendo tudo isso. Veja aí se não é o Messias aqui ou não é, né? Então, e esses homens entenderam: não, ninguém consegue curar a nossa enfermidade. Os sacerdotes, a única coisa que eles fazem é dizer: você está com a lepra. E se você se sentir melhor e chegar de volta para ele vai olhar para ver se tem as manchas lá e dizer assim: não, você realmente não tem mais lepra. Nós não temos nenhuma notícia de alguém que tenha sido curado de lepra. Mas os sacerdotes, os líderes da religião judaica, não tinham o poder de curar, apenas de identificar se a pessoa estava com a lepra ou se não estava mais com a lepra, e assim poderia, nesse caso, voltar ao seu convívio social, né? Ao seu convívio familiar, trabalho, etc. Né? E o fato é que eles clamaram por Jesus, porque viram que somente ele tinha o poder de curá-los dessa enfermidade. Então existem certas situações que só Deus, na verdade tudo, né? Porque tudo é controlado por ele, mas você pode planejar com as suas forças, com a sua cabeça, fazer várias coisas, mas você não tem condições de purificar-se do pecado. Isso é impossível. Não tem condições de ser salvo do seu pecado. Isso não tem. Você precisa de um Salvador para isso. Então tem coisas que Deus é que pode fazer. Esses homens e outras doenças talvez eles tivessem já algumas maneiras de cuidar, mas a lepra, impossível. Isso. Aí é a única esperança que nós temos. E assim é para a salvação de todo homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, né? Há um que pode salvar, só o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, né? E Jesus realmente não desprezou o pedido. Ele não rejeitou, ele não desprezou aqueles homens. Ele veio, sabia que eles estavam lá, veio para alguém insignificante, veio para homens desprezados que estavam abandonados, né, sozinhos. E ele não rejeitou, ele não desprezou o pedido de socorro, e assim ele é, né, quando a gente está em situação difícil e a gente pode recorrer a ele que pode nos socorrer. E a ordem que Jesus deu, ele simplesmente, talvez eles esperassem, né, que Jesus disse: pronto, vem aqui que eu vou curar vocês, né? Estão curados e tal. Talvez eles alimentassem essa expectativa. Mas Jesus não curou esses homens de imediato. Ele não deu nenhuma ordem para a cura. Ele simplesmente determinou que eles seguissem o rito que eles já haviam aprendido pela lei, que era o quê? Ir ao sacerdote, para que o sacerdote verifique
se ele está com a doença ou não. E estando com a doença, volta para o afastamento, né? Se não estiver com a doença, está liberado para o convívio. E Jesus disse: está lá no sacerdote. A expectativa era que eles já sabiam que só Jesus podia fazer essa cura, era que na hora que chegassem lá, ou quando estivessem perto lá, eles estivessem curados. E o que aconteceu é que o versículo 15 diz exatamente o seguinte: e indo eles, ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Então, a obediência à palavra de Deus, a obediência foi uma demonstração da fé que eles realmente tinham em relação a Jesus. Eles realmente tinham fé. Eles acreditavam que Jesus podia curar, ainda que a cura não estivesse sendo visível. Eles acreditavam que Jesus podia fazer. Isso é fé. E pediram isso. E Jesus disse: então faça isso. Vá lá para o sacerdote. E no meio do caminho, o que aconteceu? Eles já estavam se dirigindo ao sacerdote em obediência. Aí o fato é que eles foram purificados, né? Ele sempre usa essa expressão para a lepra, né? O contrário da lepra é purificação, né? Fica limpa a pele. Então a obediência foi uma demonstração da fé que eles tinham de que Jesus poderia curar, né? Essa era a fé deles, né? O versículo 15